Você já percebeu como os álbuns da Copa mudaram completamente nos últimos anos? O que antes era só uma brincadeira simples de colecionar figurinha, hoje se tornou um mercado de luxo. Figurinhas raras, figurinhas douradas, figurinhas valendo centenas de reais. Mas será que os álbuns realmente melhoraram? Ou eles perderam aquela essência raiz que traz tanta nostalgia? Seja muito bem-vindo ao Combo Nerd, eu sou o Jonathan e hoje eu vou comparar os álbuns da Copa de 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora viajar nessa nostalgia. Bom, aqui comigo eu tenho as 5 edições lançadas dos álbuns da Copa da Panini. Mas antes da gente ir um pouquinho mais fundo neles, a gente tem que começar falando de algo que afeta diretamente o seu bolso, o meu bolso e o bolso de todo mundo, que nada mais e nada menos é que os valores dos álbuns e dos pacotinhos do longo desses anos pra cá. Então, imagem aí na tela. Se vocês separarem na primeira coluna, tem os valores dos álbuns de brochura. Já as versões de capa dura, em 2010 ainda não existia. Ou seja, o preço aumentou mais de 400% em 12 anos. E agora, alguns dados simples para vocês conseguirem comparar a diferença de valores que é gritante do longo de 2010 para agora de 2026. O álbum da edição de 2010 era muito mais fácil de completar. O pacotinho valia 75 centavos, não existia praticamente as figurinhas raras de hoje em dia e você completava o álbum aí com em torno de 150 a 250 reais. Já em 2014, Copa no Brasil, a febre aumentou muito. País sede do futebol, sediando a sua Copa aqui no país, então todo mundo quis. A estimativa para completar o álbum estava entre 250 a 500 reais. Já em 2018, Copa da Rússia, a dificuldade começou a aumentar um pouquinho mais. A estimativa para completar o álbum já estava entre 400 a 700 reais. E na edição do Qatar de 2022, o mais caro até então era de 800 a 1.500 reais, dependendo de trocas, sorte, repetidas e muito dinheiro. Já agora, no ano de 2026, Copa nos Estados Unidos, Canadá e México, os valores para você completar o seu álbum não vai ser no mínimo 1.500 reais para cima. Além de ser mais caro, a edição mais cara que já foi feita, você tem muito mais figurinhas para colar, porque além de tudo, essa edição é a edição com mais países participando da Copa do Mundo. A Copa de 2010 na África do Sul marcou uma época muito diferente da internet de hoje. Naquele período, completar o álbum ainda era uma experiência muito mais física. Você dependia de banca, dos amigos, da escola, das trocas presenciais. E isso fazia parte da magia. O álbum de 2010 tinha um visual muito mais simples. As páginas eram mais limpas, menos exageradas visualmente e com poucas figurinhas especiais. A Panini ainda trabalhava num estilo muito mais clássico. Hoje, olhando para trás, muita gente considera essa edição um dos últimos da era raiz, onde era só álbum, figurinha e mais nada. Uma curiosidade é que naquela época, o Neymar ainda nem estava na Copa do Mundo. E se você for mais velho, ou um pouquinho mais velho, assim como eu, tiver na casa dos 30 e 30 e poucos anos, você vai lembrar que naquela época o Neymar dos Santos e o Ganso faziam uma fumaça danada e todo mundo queria ele na Copa já. Agora chegamos naquele que para muita gente foi o auge do álbum da Copa de 2014. Isso aqui foi uma febre absurda, talvez a maior febre de figurinhas que o Brasil já viveu. O álbum ficou muito mais vibrante, mais colorido, mais moderno, mais chamativo. Tinha uma identidade brasileira, um clima festivo, escudos brilhantes, páginas mais trabalhadas. As trocas de figurinhas viraram eventos gigantes, shopping lotado, praça cheia, todo mundo tentando completar o álbum. E claro, para deixar isso mais marcante ainda, foi a Copa do 7-1. Isso fez o álbum ficar ainda mais marcante emocionalmente. Porque se você pega e olha o time do Brasil naquela época, quanto bagre você vai ver. Em 2014 foi a primeira vez que a Panini lançou a edição de álbum de capa dura. Eu lembro de ter comprado o meu, versão brochura, comprei a capinha para proteger o álbum, no caso essa daqui. Falei, nossa, eu tô arrasando. Agora meus álbuns vão ficar todo protegido, bonitinho. E quando eu vi pela primeira vez, quando eu tava na praça trocando figurinha, uma edição de capa dura, eu fiquei
fiquei maluco. Eu só não comprei a edição de capa dura naquela época porque o meu álbum já estava completamente finalizado e eu não ia gastar de novo. Em 2018, na Rússia, a Panini começou a mudar um pouco as coisas. Você já consegue ver que o álbum começou a ficar um pouquinho mais detalhado, uma atençãozinha um pouquinho mais nos detalhes. Eu particularmente acho essa edição uma das mais bonitas. A capa tem uns detalhes em relevo impresso e chama muita atenção. Fizeram cores vibrantes, ficou muito diferente de tudo que já tinham feito, mais tecnológico. Foi também nessa época que o mercado de colecionismo começou a crescer muito. As figurinhas começaram a ganhar valor no mercado, e a internet ajudou muito nisso. Foi aqui que começou a crescer a obsessão pelas figurinhas raras, porque a Panini lançou os Legends, que eram figurinhas de alguns times campeões da Copa, e 2 figurinhas de jogadores. Pelé, por ser o jogador com maior número de Copas conquistadas como jogador, e Klose, por ser o maior artilheiro de todas as Copas com 16 gols marcados. Mas foi em 2022, na Copa do Catar, que a Panini mudou tudo. Panini transformou o álbum da Copa praticamente em um produto premium. Sobre o visual das páginas, elas ficaram mais clean, sem tantas informações como nas outras edições, apenas uma cor principal, imitando textura da cor de cada time. O álbum deixou de ser apenas diversão, ele virou coleção, investimento e status. Nossa, Jonathan, mais status? Por que isso? Foi aqui, nessa edição, que eles lançaram as edições normais, a edição prata e a edição gold. Tinha figurinhas sendo vendida por centenas até milhares de reais. Mas aí você pode estar se perguntando, nossa, mas qualquer figurinha? Claro que não. Foi nessa edição que a Panini lançou as figurinhas extras, separada em 4 modelos. Base, com fundo meio avermelhado, bronze, com fundo bronze no caso, silver, com fundo prata e gold, com fundo em tom de ouro. Essas figurinhas eram muito difíceis de tirar. E foi exatamente aqui que muita gente começou a se perguntar, o álbum evoluiu ou será que ele perdeu a sua essência? A Copa de 2026 chegou com os 2 pés na porta. Ela já é a maior da história, com 48 seleções, 3 países, mais jogadores, mais páginas, o que resulta no maior álbum da Copa da história. E meus amigos, a Panini não quis nem saber. Eles falaram, vamos fazer todas aquelas criancinhas lá de 2010 que não tinham quase dinheiro, hoje elas já cresceram, já trabalham, têm seus próprios dinheiro, vamos fazer essa criançada comprar e gastar tudo nesses álbuns. Eles lançaram uma pancada de itens, box, versões diferentes de álbum, tudo o que dá pra imaginar. E adivinha? Claro, eu comprei versão prata, comprei box que vem, no caso com a edição prata, para guardar álbum aqui dentro. E aí fica a grande pergunta, os álbuns da Copa realmente melhoraram? Ou eles perderam aquela simplicidade que tornava tudo mais especial? Porque antigamente, completar o álbum era sobre amizade, troca, nostalgia e infância. Mas hoje também virou dinheiro. Talvez exista espaço para os dois, mas eu fico meio chateado, porque com esses valores abusivos de atualmente, crianças com as condições financeiras um pouco mais limitadas, infelizmente talvez não consigam completar o álbum, pois são muitas figurinhas tendo que desembolsar talvez um dinheiro que elas nem tenham. Então Panini, FIFA, seja mais quem lá for, parem de olhar um pouquinho pro bolso de vocês e comecem a pensar um pouquinho nas pessoas que vocês querem atingir. Eita, talvez tenha ficado um pouco pesado, mas é só uma criticazinha. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual foi o melhor álbum da Copa do Mundo? E se você curte esse tipo de conteúdo sobre nostalgia, colecionismo, cultura geek, já deixa o like, se inscreve aqui no Combo Nerd e ativa o sininho porque vem muito mais conteúdo por aí. Nos vemos no próximo vídeo e boa sorte tentando completar o álbum de 2026. Tchau!